A gente vai direto para Brasília, acionar o Bruno Pinheiro, porque acaba hoje o prazo de 48 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique o motivo de ter passado 2 dias na Embaixada da Hungria. A defesa de Bolsonaro quer entregar os documentos com esclarecimento nas mãos do ministro Moraes. Bruno Pinheiro tem as informações. Bom dia para você, Bruno. Ótimo dia a você também, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. A informação de momento que eu acabei de levantar é o seguinte: encerra hoje, então, às 48 horas que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu a defesa do ex-presidente explicar aquelas imagens na Embaixada da Hungria. Existe uma forma rápida de se resolver isso, que é: assim que eles alinharem essa resposta, essa justificativa, inserir diretamente no sistema eletrônico do STF. Mas não é isso, inicialmente, que os advogados estão esperando. A expectativa dos advogados do ex-presidente é de ir até o STF, ir até a sala do ministro Alexandre de Moraes e apresentar em mãos essa justificativa. Além de apresentar este documento, responder que não há nenhum planejamento e não era o objetivo, a ideia do ex-presidente de um plano de fuga naquele momento. E que sim, ele recebeu um convite da embaixada e lá ficou sim para conversar, para aumentar o seu relacionamento e também conversar sobre as duas nações. Que não existia nenhum tipo de receio de ser alvo de uma nova operação da Polícia Federal, já que cerca de 4 dias antes ele havia sido alvo de uma operação no Rio de Janeiro, que o seu passaporte foi retido, inclusive. Então, o advogado do ex-presidente está aqui na capital federal, chegou hoje logo nas primeiras horas, era por volta de 8h30 da manhã, antes das 9 da manhã, e agora vai então esperar uma resposta, se será aceito por parte do STF essa visita, levar em mãos. Se isso não acontecer, aí de fato será diretamente no sistema eletrônico do STF. Mas antes de realizar e de inserir essas informações, a tentativa número 1 é de conversar olho no olho com o ministro Alexandre de Moraes. Viu, Paula Nobre? Bruno Pinheiro, então, falando de Brasília, eu quero chamar também os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto. Amanda Klein, olho no olho, tudo é sempre mais fácil, talvez melhor resolvido. Cabe saber se essa justificativa de Jair Bolsonaro vai conseguir passar por cima, digamos assim, vai conseguir alterar, não passar pelo sistema e conseguir entregar presencialmente, aí, pessoalmente, ao STF. Paula, tenho para mim que o que a defesa de Bolsonaro procura com esse gesto trazido aqui com exclusividade pelo nosso repórter Bruno Pinheiro é criar um fato político, mais um, né? Transformar isso, inserir isso na tal da narrativa da perseguição. Porque para o ministro Alexandre de Moraes, sinceramente, pouco importa se os advogados forem entregar em mãos e tentar explicá-lo ou convencê-lo, ele não é nenhum tipo de ingênuo. Isso pode ser absolutamente feito pelo sistema eletrônico com as explicações cabíveis. E, de novo, como eu disse, vai ser muito difícil justificar essa estadia de 2 dias na Embaixada da Hungria, que a gente sabe que é um governo autocrático, amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em pleno feriado de carnaval, logo depois de uma operação da Polícia Federal, quando era público e notório que o presidente tinha medo de ser preso. Muitos advogados argumentam que isso é uma clara tentativa de evasão da lei penal, porque ele acabava de ter seu passaporte retido, havia apenas 4 dias e que, portanto, justificaria algum tipo de medida cautelar. Poderia ser a tornozeleira eletrônica ou então, a depender do julgador, até mesmo uma prisão preventiva, mas que isso tentava sim, enfim, se caracterizaria numa daquelas condições da prisão preventiva, né, que é risco de fuga ou a tentativa de obstrução de justiça. Pelo que eu apurei, não será este o caminho seguido por Alexandre de Moraes, porque ele também, que tem uma estratégia além de jurídica, também política, entende que neste momento o que seria mais apropriado no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro é seguir todo o trâmite do devido processo legal e se lá no fim ele for indiciado, denunciado, aí ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e só no caso de uma eventual condenação ele seria preso. Não imagino que Alexandre de Moraes, por conta desse episódio, essa atrapalhada da Embaixada da Hungria, que aliás é preciso esclarecer por que isso foi vazado, com qual intenção, porque para um jornal americano como o New York Times, tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha dos ministros.
não acho que isso vai mudar o roteiro inicialmente estabelecido por Alexandre de Moraes. Não acredito agora nessa hipótese de prisão preventiva, pelo menos é o que dizem os interlocutores do ministro. Olha, esse tipo de prática é extremamente comum na advocacia. Muitas vezes isso acontece em todas as varas, em todas as instâncias. Os advogados, especialmente quando se trata de algum tema que vale a pena uma justificativa oral, vale a pena fazer algum comentário, algum esclarecimento, além do que vai estar consignado na petição, os advogados vão e procuram o juiz, ou no caso o ministro do Supremo, que está presidindo essas investigações. Isso é bastante comum e faz parte da defesa, até porque, de fato, é um tema que ficou um pouco explorado demais politicamente e que vale a pena colocar para os seus advogados de uma forma bastante efetiva, que não há absolutamente prática nenhuma, não há desrespeito nenhum e que o presidente da República, desde que vem cumprindo essas medidas cautelares, até o presente momento não adotou nada que pudesse colocar em xeque o cumprimento dessas medidas. Eu vejo isso como uma forma bastante adequada, acredito que de fato os advogados serão recebidos, poderão esclarecer e vejo que por hora não há nada que deva subsistir nessa questão, o assunto deve ir mesmo para o arquivo e continuar caminhando as investigações normalmente.